O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a versão final da PEC dos precatórios, aprovada ontem pelo Senado, é satisfatória. Agora, o texto volta para a análise da Câmara dos Deputados, que deve fatiar a proposta. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Um dia depois da aprovação da PEC dos precatórios no Senado, o ministro da Economia voltou a rebater críticas à proposta. Para Paulo Guedes, estão sendo construídas narrativas falsas e politizadas sobre o tema. Ele discordou dos que chamam o projeto de PEC do calote e disse que, na verdade, o texto evita o calote. Durante participação em um evento da indústria química, Guedes também pontuou que a matéria aprovada não é a versão inicial do governo. A versão final aprovada não é exatamente a nossa versão inicial, mas ela é satisfatória do ponto de vista de criar execuibilidade para o orçamento anual e, ao mesmo tempo, a previsibilidade dos gastos futuros. Então, nós sabemos agora que as despesas com precatórios vão subir também obedecendo ao teto. Uma das mudanças feitas pelo Senado foi em relação ao tempo em que os pagamentos de precatórios ficarão limitados ao teto. Os senadores reduziram o período e, pelo texto aprovado, a medida valerá até 2026. Isso nos dá previsibilidade, pelo menos para os próximos 4, 5 anos. Nós gostaríamos que isso fosse para sempre, mas aprovaram só até 26. Então, nós sabemos que as despesas são previsíveis até 2026. Ontem mesmo, o ministro disse que preferia a versão inicial da PEC e acrescentou que, como o texto foi analisado pelo Legislativo, mexem aqui, mexem ali. Diante disso, o que foi aprovado acabou sendo um mal menor. Entre outros pontos, a proposta limita o pagamento anual dos precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pela Justiça, e altera a fórmula para calcular o teto de gastos, o que dará mais dinheiro para o governo em 2022. Na prática, o texto abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Mas como foram feitas mudanças no Senado, o texto volta à análise da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas, falou em fatiamento da proposta. Qualquer alteração muito substancial, nós não temos a condição legislativa de trazer para o plenário. Então nós vamos ver o texto comum das duas casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas, então o máximo esforço possível para que o texto comum das duas casas seja promulgado o mais rapidamente possível para permitir que mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebam auxílio, para permitir que o orçamento do governo federal não seja totalmente utilizado pelos precatórios no ano de 22. O problema está em relação ao que não é comum entre o que foi aprovado nas duas casas. E Lira já indicou que a análise das mudanças feitas pelo Senado deve ficar para o ano que vem por falta de tempo. O que não for comum terá que ir para a CCJ, no mínimo de 10 sessões, no mínimo, e depois vir a plenário. Então, eu não creio que esse ano o que não for comum possa ser votado.